Esses foram os youtubers mais sinistros que o Digo destruiu a reputação ao longo dos anos. E vindo em terceiro lugar, o canal que no meio de tanta gente que o Digo já citou no canal dele, nos quase 350 vídeos gravados, foi um dos primeiros a realmente deixar o cara irritado. Não é BRTV Notícias. Olhando hoje em dia, virou só o BRTV mesmo. E pra quem não viu o vídeo original, esse foi um canal que bombou muito na pandemia, fazendo vídeos que estavam passando de 500 mil views, mano. A um custo muito errado. Numa época em que clickbait no YouTube funcionava ainda mais que hoje em dia, esse cara pegava elas e elevava a um nível criminoso. O dono do canal pegava alguém muito famoso, como o Pelé, Ronaldinho, Silvio Santos, colocava uma foto gigante deles na thumb, ao lado de um símbolo de luto, e no título, a aparente celebridade que tinha falecido, seguido dos 3 pontos que o YouTube coloca, e coincidência, né? Porque quase todos os vídeos tinham a celebridade que aparentemente morreu, seguido de 3 pontos, e aí quando você clicou no vídeo, aparece o nome deles e a palavra comunicado. E com esse truque barato, mais o fato dele colocar a foto de uma pessoa que infelizmente tinha falecido de verdade, foi impressionante o quanto esse canal tava farmando de views seguindo esse exato mesmo esquema por dezenas de vídeos. Pensa que na época da pandemia, muito mais gente não costumava usar o YouTube, como idosos, pessoas mais velhas, estavam agora começando a usar, e se a gente ainda tem muita gente que cai em golpe e clickbait, imagina nessa época, onde uma doença estava se espalhando pelo mundo todo, forçando todo mundo a ficar em casa. As pessoas nessa situação de olhar um vídeo em que o Silvio Santos está do lado da palavra luto, escrito bem grande, com um título sugestivo embaixo, isso bem mais de uma vez, a quantidade de gente que pensou que o Silvio poderia ter morrido era enorme. Isso anos antes do fato realmente ter acontecido. E claro que não foi só com ele. Ele fez isso com o Pelé, Ronaldinho e até mesmo Paulo Gustavo. Esse que realmente faleceu pro Covid-19, mas aquela thumb ridícula com clickbait já tinha saído dias antes disso realmente acontecer. E com todos esses absurdos que o canal tava fazendo, o Digo acabou fazendo um vídeo a respeito, explicando o que eu falei aqui, expondo os canais que estavam fazendo isso. Agora adiciona o fato do canal se aproveitar do falecimento de pessoas menos conhecidas para insinuar sobre a morte de atores, jornalistas, celebridades, tudo isso usando como base a morte de alguém que não tem nada a ver. Como era esperado, o vídeo foi muito bem. As consequências logo chegaram pro nosso amigo aqui. Mas se você acha que milhares de pessoas denunciando o canal dele, um canal com mais de 1 milhão de inscritos apontando todos os absurdos que você estava fazendo iam parar o BRTV, não, o cara continuou fazendo a mesma palhaçada. E conseguiu deixar as coisas ainda piores. Um ano depois dos vídeos expondo ele, esse cara ainda teve a cara de pau de colocar arma, corda, indicando que a pessoa... Bom, vocês sabem, tudo isso na thumb. Mano, ele pegou uma implicância contra esse apresentador do jornal hoje. Eu fico pensando o que esse cara fez pra ele. E agora dá pra ver que o amigo aqui nem liga mais se os títulos fazem sentido. Ou ele só esqueceu mesmo que quando você clica nos vídeos dá pra ver o título completo. Morreu há pouco o ator Roberto Bonfim, aos 78 anos. Acaba de ser em... Celso comunicado. E quando a gente para pra ver o vídeo... Estamos falando de Celso Portiolli. Vocês curtem seu trabalho na televisão, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o apresentador? Me conte nos comentários, é muito importante sua opinião. Dá pra ver que ele continua falando isso e, bom, pelo menos ele não botou o Celso na thumb, até porque... Durante os momentos finais do Passo ou Repasse, quando Portiolli confessou que está há 2 anos sem tirar férias da emissora de Silvio Santos. Então ele passa mais da metade do vídeo falando sobre isso e no fim, vamos descobrir o que aconteceu com o Roberto Bonfim. O ator Roberto Bonfim, de 77 anos, que integrou o elenco de várias novelas da emissora Globo, acabou em cima de cadeira de rodas e lutou contra uma grave doença que chegou a impossibilitá-lo de fazer coisas simples, pessoal. Após as recomendações médicas, o veterano se despediu dos colegas de trabalho e segue sem previsão de retorno às telinhas, pessoal. Fica aqui a nossa torcida para a plena recuperação do ator e que ele volte às telinhas, já que é o melhor que ele gosta de fazer, não é verdade? Vamos torcer, sim. Aliás, muito obrigado por ter nos trazido essa notícia aqui. Aliás, só pra você saber, tá um pouco desatualizada, meu amigo. Já que ele não atua desde 2022, um ano antes de você postar esse vídeo. Então, mano, qualquer um consegue perceber. Não tinha motivo nenhum pra ele botar esse cara no vídeo. E ainda mais alguém que não é a primeira vez que passa por uma cirurgia pra cuidar da saúde. Imagina só um cara conhecido, alguém que quisesse acompanhar a saúde do ator e encontra essa thumb aqui. Mas claro, não tem como derrubar o vídeo, porque nos últimos segundos do vídeo ele cita o ator que foi realmente encontrado sem vida e fala sério. Dá pra ver que o cara não se importa nem um pouco com o caso e só colocou ali no último minuto do vídeo. Eu acho que dá pra ver porque o Digo tinha ficado irritado com o canal e
Felizmente, não foi só ele. Mesmo seguindo com o estilo de vídeo podre que ele faz, e mesmo com alguns vídeos ainda pegando views, agora o cara não tá mais impune. Se a gente olhar a quantidade de views que o canal dele tem pelo Social Blade, um site onde dá pra acompanhar essas coisas, dá pra ver que esse negócio tá muito instável, com vários meses onde ele perdeu milhões de views. E isso mostra os vídeos que foram apagados do canal dele. Menos 400 mil em janeiro de 2023, menos 2 milhões e meio em maio, 1 milhão em setembro e por aí vai. Fora isso, os vídeos que restaram tem muitos sem thumb, provavelmente porque algum envolvido pediu pra remover e fica essa coisa tosca aí no canal. Mas eu duvido muito que ele se importe com o canal dele, inclusive sendo esse o único ponto que eu acho que o Digo errou no vídeo dele. Porque eu vejo aqui, né, eu vejo nos seus vídeos que é você mesmo que faz. Você bota sua voz, tenta fazer notinha de 0 a 10 sobre pessoas que você fingiu a morte, erra trocentas vezes palavras, assim como eu também erro quando tô gravando, mas nem isso você se dá o trabalho de corrigir. Só que vendo seus vídeos, eu percebo que esse não é um canalzinho de empresa que ninguém liga se cair. Você se importa com ele. Parece que não, Digo. Ele não dá a mínima. Já que nos vídeos recentes do canal, ele simplesmente coloca uma intro com voz de A mais genérica possível e é a mesma intro, literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. Mas olha só, depois de tanta gente avisando que o que ele tava fazendo era errado, parece que o cara criou consciência e resolveu trazer outro estilo de vídeo. 8 brasileiros famosos que morreram hoje. Pelo menos nesse vídeo ele não tá mentindo, eu acho. Ivers, nascido em 7 de agosto de 1956. Só esqueceu de citar a parte que ele não é brasileiro, mas tudo bem, deve ter sido só o primeiro. Dwayne Wiggins, nascido em 29 de novembro de 1960. Pois é, parece que o cara não consegue fazer um vídeo sem mentir. Pelo menos eu, sinceramente, duvido que ele ainda faça algum dinheiro com esses vídeos, já que depois de tanta denúncia e remoção de vídeos, é raro um desses vídeos pegar 1/3 das views que os antigos pegavam. E se tem algo que o tempo provou é que fazer algo só pela grana, um conteúdo falso, raso e enganoso que nem que ele tava fazendo, que não acrescenta nada pra quem assiste, no longo prazo não gera em nada. E deu pra ver que o BR aqui realmente pagou pelo que fez. O que infelizmente não aconteceu com o Marco dos Anjos. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada, olha a mulher não manda em mim. Se o último canal que a gente falou falava com a suposta morte de famosos, esse aqui pegava notícias de pessoas que realmente faleceram e, bom, ele se aproveitava um pouco, mas só um pouquinho mesmo da situação. Olhando os vídeos mais famosos dele, que foram na morte do XXXTentacion, um cantor que realmente faleceu uns anos atrás, fato esse que chamou um pouco a atenção do Marco, né? Afinal, morreu o XXXTentacion, momento da morte do XXXTentacion, entenda a morte do XX. XXXTentacion morreu, XXXTentacion afirma que a morte é falsa, era gravação, porque eu já adianto aqui, não era. E não satisfeito em farmar postando a morte do cara, ele ainda postou no canal secundário um vídeo visitando o túmulo do cantor. Mas a gota d'água mesmo, o momento que toda a internet percebeu que os vídeos desse cara não prestavam mesmo, foi no caso do MC Kevin. Ontem apareceu em vários sites de notícia e também na televisão falando sobre o infeliz ocorrido, que no final das contas resultou na morte de uma pessoa, mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, e sim sobre o que fizeram com esse caso. Mesmo se tratando do falecimento de alguém, muitos se aproveitaram do ocorrido pra fazer postagens, tentando chamar atenção, pra logo depois pedir pra serem seguidas, ou então, né, se aproveitando o nome do cara só pra publicação ter mais alcance, e o pior de todos, né, fazendo vídeo pro YouTube, forçando o máximo possível o clickbait, com o título todo em código pra tentar monetizar de qualquer forma, usando uma thumbnail de extremo mau gosto. Vídeo original que ele inclusive deletou depois de tanto hate, mas pra quem quiser ver, tem um re-up no YouTube. E depois de anos desses clickbaits, de ficar incentivando roletas e casas de apostas, tá aí, o cara foi preso na investigação da polícia. Não sei por quanto tempo, mas pela falta de vídeos no canal, talvez ele tenha aprendido a lição. E assim, ó. E se você achou que o Haluka tinha sido o primeiro a ganhar 3 vídeos de presente do Digo, teve alguém aqui que ganhou bem mais e ainda antes. Nosso amigo HulkBR. Esse cara tinha mais de 2 milhões de inscritos no canal e acabou que ele fez tanta cagada que o Digo nem sabia mais o que escrever no título dos vídeos. E isso tudo começou em janeiro de 2020, quando os conteúdos infantis aqui no YouTube estavam, como o próprio Digo disse, bem estranhos. O canal que eu tô me referindo é o HulkBR. Esse cara ficou conhecido há um tempinho atrás pelas thumbnails dos vídeos, porque na maioria delas sempre tinha essa personagem sem roupa. Mas essa estaria bem longe de ser a última polêmica que o HulkBR ia se envolver, já que só alguns meses depois ele foi pego plagiando vídeos de um canal de gameplay gringo, onde ele simplesmente gravou a tela enquanto o vídeo do gringo tava passando de fundo. E no fim desse mesmo vídeo, o Digo tenta dar umas dicas pro Hulk, falar que ainda tem como o canal dele dar certo, mesmo com a má fama que ele ficou, mas parece que o HulkBR escolheu outro caminho. E mano, sendo sincero, eu não vejo você como uma má pessoa, mas
Mas sempre errar e continuar errando, fingindo que nada tá acontecendo, é a pior das escolhas que você fez. Eu sei que foi só uma piada que eu fiz durante o vídeo, mas eu realmente nunca vi você sendo você mesmo. E cara, com essa história de plágio, não tem como continuar fingindo que tá tudo bem. Porque não tá. O último vídeo sobre ele, que o Diego postou uns 2 anos atrás, piorou muito o nível das coisas. Agora ele tava cometendo literalmente crimes e roubando canais, inclusive o da própria ex-esposa. Bom, o HuckBR se envolveu em mais polêmicas depois disso, mas aí o Diego já não tava mais com o canal ativo pra comentar e parece que o cara segue sendo processado até hoje. E acabou virando com certeza um dos youtubers que mais perturbou gente na plataforma. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. É um estilo meio diferente do que eu tô acostumado aqui do canal e desculpa se o áudio ficou ruim. O meu microfone que eu usava quebrou, que era o meu celular no caso, e agora eu tô gravando com o áudio do headset. Então, espero que vocês tenham gostado e valeu!